com muita alegria que eu estou aqui hoje, aceitando esse convite, né, do Jardim Aurora, uma escola que é dirigida pelos pais, dentro da metodologia Waldorf, e eu sinto que a nossa abordagem tem muito a ver com a dimensão que essa escola busca. Então, eu fiquei muito feliz de poder estar compartilhando aqui com todos este momento. Então, vou me apresentar rapidamente. Algumas pessoas ainda não me conhecem, né? Meu nome é Ternise Castelar Torres, para falar em nome do meu sistema. Estou agora em Brasília, que eu sei que tem pessoas de outros estados que estão aqui nos acompanhando. Minha primeira formação superior foi a matemática. Eu fui professora de matemática por uns 2 ou 3 anos, e me senti bastante fracassada nessa profissão, porque eu me senti muito dividida entre o cumprimento do currículo e as questões que os alunos buscavam, né? E eu, de certa forma, me envolvi mais com as questões dos alunos. Eu fui para uma cidade que a gente chama aqui em Brasília, uma cidade satélite, um bairro bem afastado aqui, né? Na época era afastado, e onde as situações, né, de vida eram muito precárias, e isso me trouxe muito conflito. E depois, então, né, entendendo um pouco mais da pedagogia sistêmica, que é também uma abordagem vinculada às constelações familiares, atualmente eu entendo, né, onde foi que a gente, então, se enganou naquela época. Então, é muito importante, né, que a gente, enquanto educador, possa perceber, e é com muita alegria que eu estou fazendo essa palestra, porque o Jardim Aurora, de certa forma, está permitindo aos pais, colocando os pais no lugar de pais, e permitindo, então, né, que eles possam fazer uma reflexão, e este é um lugar muito saudável. Escola, escola, a relação dos pais com os filhos em outro lugar. Mesmo que dois campos, duas entidades, escola e os pais, estejam dentro de um trabalho comunitário. Então, eu gostaria de parabenizar os pais dessa escola e a própria escola por essa visão de que cada um tem o seu lugar, e é assim mesmo, né? Cada um tem o seu lugar dentro da sua função, do seu propósito, e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, tá? Bom, então, como professora de matemática, eu me aproximei muito, né, das questões envolvendo os adolescentes, me apaixonei pelos adolescentes, e nesse meio tempo, logo depois, eu fui mãe, que também foi um processo de transformação muito grande na minha vida, porque eu era uma pessoa muito racional, muito prática, e de certa forma muito limitada, eu vou dizer assim, e a maternidade realmente abriu, né, as minhas limitações, né, e eu vi o quanto eu era impotente dentro daqueles limites todos que eu me colocava. E aí fui, né, fazer a psicologia. Eu tinha um outro emprego na época, eu era bancária, de um banco estatal, desculpa, e aí então fiz o curso de psicologia um pouquinho mais velha, e nesse meio tempo eu conheci Pierre Weil, Unipaz, comecei a trabalhar com ele dentro da perspectiva da educação para a paz, terminei a psicologia já com uma visão da psicologia transpessoal, ingressei num trabalho corporal que se chama Core Energética, e depois então vieram duas escolas que para mim são meus pilares. A dinâmica energética do psiquismo, que é uma escola também transpessoal de desenvolvimento humano, e as constelações familiares. Então, eu estou me situando aqui para que vocês tenham uma clareza do lugar que eu estou falando, né? Então, nós vamos falar um pouco da psicologia clássica, um pouco dessa psicologia que se chama transpessoal, nós vamos incluir corpo, nós vamos incluir
as dimensões espirituais do ser humano, porque é assim que eu vejo o limite, né? E é preciso que a gente observe que falar de limite não é fácil, e lidar com as questões de limite também não é fácil, né? Não é fácil por quê? Porque todas as vezes que a gente tenta enquadrar o limite em apenas uma dimensão, nós somos fadados a errarmos, né? Então, para limite não existe uma fórmula, não existe assim, faça desse jeito que acontecerá daquele outro jeito, né? E realmente não existe, né? Eu fiz um mestrado também dentro da psicologia do desenvolvimento, não existe nenhuma escola de desenvolvimento que fale do limite de uma forma satisfatória, eu diria assim, né? Todas as escolas, desde a escola behaviorista, que fala dos condicionamentos, das possibilidades de condicionamento, depois vem Freud, vem Vallon, Vygotsky e outros tantos autores, pontuam a questão do limite a partir das suas teorias, dos seus pontos de vista, né? Então, isso, de certa forma, traz um limite para essa dimensão que é tão complexa. Então, apesar que eu recebi aqui várias perguntas, eu vou tentar responder assim, até de forma objetiva, as perguntas, dentro de percepções que a gente tem, mas é claro que eu não quero aqui ser a dona da fórmula, né, sobre limites, mas durante, né, esses 20 anos de clínica, lidando com adolescentes e acompanhando pais de uma forma, e educadores de uma forma indireta, dentro do consultório, coisas que a gente observou e uma forma, então, que a gente foi desenvolvendo esse olhar sobre o limite, né? Então, gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Então, gostaria de iniciar a nossa palestra, né? Não é bem uma palestra, é um bate-papo, e me colocar, né, à disposição de vocês para responder as perguntas. A gente então vai explanar um pouquinho, qualquer dúvida, né, que vá surgindo, vocês podem fazer, mas pode ser que a gente não tenha condição de responder no momento, mas aí a gente vai tentar contemplar todas as perguntas, tá? Tem algumas pessoas que, ao entrar, eu não sei se eu consigo acessá-las aqui através desse movimento, mas se não aceitar a gravação, a pessoa é retirada. Então, se vocês tiverem contato com alguém que se retirou, é só clicar novamente no link que elas podem estar retornando ao espaço aqui né, do nosso encontro, tá? Do nosso meeting. Bom, queridos, então, a primeira reflexão que eu queria trazer para a gente hoje é que limite é um estado de consciência, né? Na realidade, o limite ele não é uma forma como a gente enxerga determinada questão ou determinados aspectos em nossa vida. Então, eu utilizaria aqui a metáfora de um trabalho de conclusão de curso, né? Vamos supor que a gente escolha falar sobre agricultura. Então, se chama, a gente precisa de, nesse momento, escolher uma parte disso, porque dar conta deste todo, ele é impossível, né? Então, nós vamos limitar esse tema lá sobre agricultura, vamos escolher uma plantinha, uma parte, e vamos, então, colocar um olhar ampliado. Então, esse limite, ele começa por abarcar
o nosso olhar em relação ao mundo. Então, a gente pode vê-lo de uma forma bem restrita, ou a gente pode vê-lo de uma forma mais ampliada, né? Quando se trata da relação pais e filhos, a gente costuma, eu já li vários livros, né, sobre essas questões de limite, a gente costuma avaliar muito essa relação de obediência dos filhos, de enquadramento, a questão de autoridade, não ser autoridade, né, e todos esses conflitos que geralmente aparecem. Então é preciso, né, e a nossa proposta aqui é abrir um pouco mais a nossa visão, para que a gente possa perceber que o limite é muito maior do que essa relação de pai ou mãe, né, dos pais, em relação aos filhos, em relação aos enquadramentos. Então, não tem, da mesma forma que dentro dessa, né, condição que eu estou colocando aqui, de um trabalho de conclusão de curso, o limite é escolhido pela, pela pessoa, né, se ela vai falar sobre uma coisa maior, um ponto de vista menor, é uma escolha. Então, quando a gente fala do limite, a gente também está falando de escolhas, de como a gente quer, de que lugar a gente quer olhar esta dimensão. E, geralmente, as nossas dificuldades de limite têm muito a ver com as nossas dificuldades pessoais. Os filhos, eles apenas nos revelam algo que não está em harmonia conosco, dentro, né, da gente. E aí a gente pode falar de várias dimensões também da nossa existência. Então, o limite ele é subjetivo. Então, não é uma questão de buscar um consenso em relação a esse tema, né? Nós precisamos de buscar o bom senso. E esse bom senso, ele precisa de nos ter como referência. Só eu é que tenho o bom senso de avaliar e de perceber o quanto isso está fora do limite, o quanto está dentro do limite. Então, eu sou a referência da minha convivência em relação ao limite. Tá? Então, quando a gente fala, então, né, desse trabalho de conclusão de curso, em que eu escolho o tema, eu estou falando que o limite também é um lugar observável, ele é vivenciado, ele é palpável, de certa forma. E há uma contradição aí, né? Então, por isso a complexidade, ou seja, ele é subjetivo, mas ao mesmo tempo ele é palpável, né? E o outro, e aí a gente não está falando só dos pais, a gente está falando de relações, a gente está falando de nosso estilo de vida, a gente está falando de várias questões que permeiam a nossa vida, esse outro é a nossa referência, né? Em que muitas vezes estamos dentro de uma perspectiva confortável, então é como se a gente estivesse dentro de um espaço de limite bom. Mas nem por isso este bom pode ser saudável. E aí o outro bem nos mostra um certo desconforto, ele starta em nós um certo desconforto. E aí nos vem uma necessidade de nos movimentarmos. Então, a gente está falando de situações que são confortáveis e situações que são desconfortáveis. E nós, né, os seres vivos, vamos dizer, desse planeta, temos uma tendência, dentro de uma dimensão que a gente vive, que é a terceira dimensão, de buscarmos o confortável. Então, por isso que o limite e os filhos que vêm com as novidades que eles trazem nos incomodam tanto. Então, a gente também está falando de outros limites. E que
e que esses limites todos dependem muito da forma como a gente aprendeu. É um aprendizado mesmo a lidar com isso. Pode ser que na situação de trabalho a gente tenha aprendido a suportar coisas por conta do dinheiro, da retribuição, e em relação a uma criança, a gente se sinta incomodado, porque ali a gente não tem o retorno que a gente aprendeu que deveria ter, alguma coisa nesse sentido. Então, então o que nós vamos falar aqui são os lugares possíveis para esse desconforto, né? Como que a gente pode enxergar dentro do nosso desenvolvimento, desse aprendizado que tivemos durante a nossa vida, esses lugares de desconforto. E é preciso que a gente também entenda que nós só nos desenvolvemos enquanto humanidade porque nós saímos dos nossos espaços de conforto e de limite. Então, o limite é algo muito bom, que nos dá referência e nos faz, né? Ou seja, extrapolar esse limite, ele é um espaço de profundo crescimento para todos nós. Mudar as nossas referências em relação ao limite é algo realmente muito rico na nossa vida. E a gente vai ver um pouquinho mais. Então, a pergunta que eu faria, né, nesse primeiro momento, é assim, quais os lugares internos, né, ou dentro da constituição da nossa pessoa, dentro do nosso desenvolvimento, dentro da nossa cultura, a gente poderia termos essas referências em relação ao limite, né? Então, para fazer esse diálogo com vocês, eu vou pedir permissão à psicologia para a gente extrapolar um pouquinho esse tema e não nos atermos só às questões da dimensão emoção e razão, que são, ou seja, que geram comportamento humano. Que a gente então possa extrapolar um pouquinho, né, para outras dimensões. E aí eu trago uma visão dentro da psicologia transpessoal, tá? A psicologia transpessoal, só para ilustrar aqui rapidinho, né, ela veio no final ali da década de 60, principalmente, quando se buscou dentro do movimento, né, contra a cultura que nós tivemos, os aspectos da saúde, ou seja, a psicologia sempre foi muito voltada para as questões do adoecimento. Então, a psicologia transpessoal, ela buscou, assim, o que levava as pessoas a ter saúde? O que levava as pessoas a terem espaços saudáveis, a ter espaços de compreensão das questões humanas, né? E aí tivemos algumas referências aí, né, de seres humanos muito, vamos dizer, altamente desenvolvidos, como Jesus, como Buda e outros mestres, né? Então, a curiosidade da psicologia transpessoal foi assim, o que tinham esses seres, né, humanos, que viveram aqui nesse planeta, como todos nós, mas o que neles havia, né, e coincidiu com a época em que havia muito uso dos alucinógenos, né, e que esses alucinógenos levavam as pessoas para os estados alterados de consciência. E aí foi que, de certa forma, apesar que autores como Jung já haviam falado nessa dimensão mais espiritualizada, né, e até mesmo Einstein já tinha colocado no início do século passado algumas perspectivas desse lugar, isso se tornou palpável e podendo ser pesquisado. Então, as primeiras pesquisas da psicologia transpessoal começou, né, com o uso dos alucinógenos, com essas visitas, que eram essas visitas interiores, né, dentro desse regime. Bom, claro que isso não deu certo, e a psicologia transpessoal, então, buscou outras formas de fazer esses estudos, e ainda
estamos engatinhando. Então, tudo que nós vamos falar aqui também, né, são teorias, são percepções que ainda estão, que ainda não são qualificadas dentro do mundo acadêmico, mas que de alguns anos para cá, apesar disso ser já falado há muitos anos, né, já se busca, então, pesquisa, né? E aí se busca pesquisar o poder da meditação, o poder dessas outras dimensões, que a gente entende como perspectivas que nos organizam, nos deixam mais um pouco nesse lugar do alinhamento, vamos dizer. Então, a psicologia transpessoal, e acredito que a própria escola Waldorf também faça isso, né? Ela, para simplificar, porque tem outros lugares, né? A gente poderia, então, falar dessas questões de limite relacionadas ao campo físico, ao campo emocional e ao campo espiritual, que seria esse campo mais intuitivo em nós. Então, dependendo da forma como a gente vivencia cada uma dessas dimensões, nós teremos uma representação, ou seja, um reflexo dessas dimensões na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, muitas pessoas não têm essa dimensão corpórea desenvolvida. E quando é que nós desenvolvemos essa dimensão corpórea no nosso desenvolvimento? Ainda na gestação e no primeiro ano de vida. Este é o momento que nós desenvolvemos o nosso sistema corpóreo, a nossa possibilidade de estar vinculada ao campo físico mesmo. Então, se a gente teve alguma questão delicada nesta fase da nossa vida, provavelmente seremos pessoas com dificuldades dessa dimensão. Né? Então, nós teremos um pouco de dificuldade com ver a realidade da forma como ela é, às vezes de lidar com o dinheiro, lidar com o tempo. E isso vai. E para a gente, isso é uma certa forma natural, né? Até que a gente encontra um outro e fala, olha, não é assim, você tem que ser mais rápido, você tem que ser mais ágil, né? E esse outro, com certeza, os nossos primeiros outros são os nossos pais, né? Então, nessa dimensão da sensação, é essa concepção do limite, então a nossa individualidade, ela começa a ser criada a partir desse momento, desse desenvolvimento corpóreo das sensações. E é muito interessante que, ao mesmo tempo que nós estamos desenvolvendo esse campo corpóreo das sensações, do toque, né, principalmente esse sentido da pele, nós estamos desenvolvendo em nosso cérebro o nosso lado profundamente intuitivo. Então, olha como a natureza é interessante. Então, nós desenvolvemos o corpo e essa dimensão mais espiritual, mais sutil. Então, a criança, ela capta já esses campos de informação que não são percebidos nos 5 sentidos, mas a partir do momento que ela tem esse equilíbrio da sensação, então ela pode vivenciar essas experiências com uma certa segurança. Mas se ela não tem essa compensação sensorial, então ela vai desenvolver esse lugar, né, do que a gente chama no cérebro do pré-frontal, então vai ter uma dimensão mais intuitiva. Ela, então, naturalmente, vai ser uma criança um pouco mais aérea, né? Depois, né, de 1 a 3 aninhos, a gente sabe que a criança começa a desenvolver o seu sistema límbico, né? O que é o límbico? É o animal, é o mamífero em nós, é aquele lugar condicionado. Então, todos os registros que fizemos
nessa época, quase que são para o resto da vida, né? Então, assim, esse condicionamento da sobrevivência, do espaço, do medo, a forma como lidamos com o medo, tudo isso já vai ficando registrado ali no nosso cérebro, dentro daqueles aspectos do estresse, né? Que quando a gente está numa situação de perigo, nós temos 3 reações principais. Ou a gente agride, ou a gente desconecta, né? Ou então, que aí no caso o animal foge, né? Ou então a gente congela. Então a criancinha de 1 a 3 anos, ela está justamente vivenciando toda essa forma de registro. E essa forma como ela registra, e os condicionamentos, as compensações que ela vai recebendo aí, neste momento, serão compensações para o resto da vida, né? Até que ela chegue lá na vida adulta e comece a mudar isso pela própria consciência, né? Então, antigamente, na terapia corporal, a gente tinha o costume de falar que a criança era aquele mar de rosa disponível, em termos da energia, né? E que a forma como essa energia lidava, né? Podia conviver com o ambiente, ela ia contendo essa energia ou ia expandir. E aí tem um aspecto, então, muito importante, que é o relacionamento com a mãe, né? Porque nesse encontro dessa relação com a mãe, e aí começa no braço, lá no sensorial, e é por isso que é tão importante esse período da amamentação, essa amamentação com presença, com qualidade, né? Ou seja, eu estou aqui, né? No sentido de estarmos presentes com a criança. E essa relação com a mãe é que vai também nos dar uma sensação de segurança. Nossa segurança e a nossa necessidade de controle, ela é proporcional à possibilidade de nos relacionarmos bem, ou de termos nos relacionado bem com as nossas mães, né? E então gera uma segunda fase em que esse limite ele vai ficar um pouco mais contido, ou seja, seremos pessoas um pouco mais amedrontadas, ou ele vai ser agressivo, né? Então, tem um pouco essa dimensão. Já respondendo algumas perguntas, né, sobre essa dimensão, então, física. Então, a gente olha para a criança dentro de uma dimensão física, por exemplo, uma birra, um enrijecimento, ou uma situação de medo. Então, isso é o que a gente vê, mas é importante que a gente comece agora a fazer uma pergunta: o que está por trás disso? O que está por trás disso? Então, dentro dessa dimensão corporal que se apresenta, o que está por trás disso? Qual o aspecto emocional que está por trás disso? Né? E, ao mesmo tempo, essa criança também já vai desenvolvendo o lado cognitivo, ou seja, sempre, o que eu estou dando aqui, gente, é uma referência do lado nosso que mais se desenvolve, né? Mas é claro que todos os outros estão se desenvolvendo juntos, tá? Tudo ao mesmo tempo. Então, essa relação de confiança com a mãe, ela é fundamental, né, para os nossos espaços de confiança interna, de segurança interna. Porque senão a gente vai para uma outra fase, né, que é a fase aí dos 3 aos 6 anos, mais ou menos, que então aí sim o cognitivo vai ser bem criativo, né, a gente até se surpreende com as crianças aí nessa faixa etária, com, com as conclusões que elas tiram, né, são, assim, nossa, encantadoras, a gente até se surpreende, e nesse momento também a gente vai montando o nosso sistema de crenças, né? Então as nossas crenças relacionadas ao que é o mundo, né? Isso também tudo vai ficando registrado em nós, né? Organicamente falando. Então por isso que é tão difícil, muitas vezes, a gente trabalhar essas dimensões em nós. Porque tudo fica esse registro, e é um registro, né, que vem de uma forma realmente, e parece que a gente vai lá e repete. Repete, por quê? Porque o cérebro, ele conhece esse caminho, então ele vai repetindo
esses registros. Então, sempre que a gente está numa situação parecida, a gente vai lá e repete aqueles modelos, vamos dizer. Isso em nós e nas crianças, nos nossos filhos. Né? Depois vem, então, né, esse desenvolvimento mais cognitivo, aí o cérebro dá um boom, né, a partir de 5, 6 anos, 7, vem a alfabetização, realmente, né, a intelectualização. Eu estou falando assim de uma forma muito simplista, né? Mas é só para que a gente possa ter uma percepção de um diálogo aqui mais acessível. E aí, então, a partir daí, né, a criança, então, tem bastante autonomia, né, e já começa, então, aliás, ela tem autonomia sempre, mas aí é que começa, então, essa possibilidade, né, da gente trabalhar bastante a autonomia. E quando, então, ficamos num período, né, que eu chamo que é o período da criança ferida, porque a criança entre 8 e 10 anos, ela é muito sensível, mas ela tenta se adaptar ao ambiente, ela tenta corresponder às expectativas que esse ambiente faz em relação a ela. Então, ela é aquela criança adaptada e dentro dessa adaptação que ela faz, muitas vezes ela se violenta, muitas vezes ela não comunica. Então, é uma fase que a psicologia não dá muita atenção, porque é uma fase que a criança está bem, né? De certa forma está lá, está cumprindo as questões que ela está enfrentando. Depois, então, vem o período que eu chamo da pré-adolescência. Eu gosto de considerar a pré-adolescência porque é o período das regras, né? A gente introjeta as regras, algumas crenças importantes. É a época em que a gente aprende a expressar o nosso emocional, porque começa a vir a puberdade, tem aquele tantão de emoções acontecendo, e a gente então pode começar a expressar, né, o que a gente está sentindo, e depois vem a adolescência, né, que aí vem uma certa autonomia, e aí é o outro momento do desenvolvimento do pré-frontal, junto com essas questões corporais. Então, esse pré-frontal ainda se desenvolve aí dos 15 aos 21 anos, e esse corpo também está precisando, né, de uma certa atenção. Então, é muito interessante, né, o próprio comportamento dos adolescentes, por exemplo, que colocam aquelas blusas compridas no calor, que eles estão precisando dessa contenção, que colocam tem essas crises existenciais porque eles estão percebendo coisas, né, que antes não percebiam. Então, aqui nós estamos falando dessas 4 dimensões, desse desenvolvimento, né, físico, emocional, cognitivo e transpessoal, que seria o espiritual, que a gente também está considerando. É importante a gente ressaltar aqui que a psicologia do desenvolvimento clássica ela não considera essas fases, né, da forma como a gente está colocando. A gente está colocando aqui uma visão dentro de uma perspectiva mais revolucionária, sem limites, eu diria, né? Então a gente está extrapolando aí algumas coisas. Então, queridos, quando a gente olha algo que acontece dentro de coisas bem concretas, é preciso que a gente pergunte o que tem aí, né? Então, tem várias perguntas aqui sobre as birras, né? Então, a birra, ela se manifesta no corpo físico ali, e às vezes a gente não qualifica o emocional da criança, mas é preciso te perguntar, tem alguma coisa? Está sentindo alguma coisa? O que está acontecendo? Né? Para que a criança possa começar a expressar as suas razões. Agora, o que acontece é que dentro de um contexto social, às vezes a gente fica com vergonha, né, daquela birra no meio da rua, e a criança sabe disso, e pede socorro ali naquele momento, né? Então, às vezes é só uma forma mesmo de expressar esse desconforto, né? Esse incômodo maior. Bom, então, depois da dimensão emocional, é importante que a gente entenda que a criança, independente da idade dela, ela tem um racional que ela entende,
no nível dela, ela entende, né? E às vezes entende coisas bem complexas. E é preciso que a gente qualifique esse racional. Então, hoje em dia, até os livros de orientação para pais têm falado muito do cérebro de cima conversar com o cérebro de baixo, porque geralmente a psicologia clássica considera mais o cognitivo e emocional, né? Não dá tanto valor às questões do corpo e nem esse lugar da intuição, esse lugar transpessoal que a gente considera. Então, os neurologistas atualmente estão falando, né, orientando os pais, faça com que seu filho faça essa conexão do cérebro de cima, que é o cognitivo, com o cérebro emocional, né, que tem a ver com as partes do cérebro que ficam um pouquinho mais embaixo. Então, é isso. Então, a criança, independente da idade, é muito importante que a gente converse. E a gente pode conversar, mesmo que ela não entenda as palavras com clareza, mas ela vai começando a aprender que ela pode se expressar, que ela pode começar a falar. Porque uma das principais ferramentas que a gente tem nas questões do limite, e principalmente em qualquer limite, mas principalmente, né, de paz, é o diálogo. Não tem como. Como disse, não tem um consenso, tem um bom senso. Né? Então, a gente poder expressar o bom senso, a empatia, poder vivenciar a empatia, perceber o que o outro está sentindo. Então, umas pessoas falam muito dessa coisa, eu não quero ser autoritário. Então, como que é? Empatia. Se coloque no lugar do seu filho e tente ver como ele está se sentindo. E a partir daí, você então, a partir dessa empatia, tentar construir com ele né, o que está se passando ali. Mas aí o que a gente faz? Na realidade, é muito difícil a gente praticar empatia, principalmente com os filhos, né? Porque primeiro a gente acha que a gente é meio dono de tudo que se passa. Isso começa lá como um bebezinho. A gente tem que adivinhar o que é fome, o que é isso, o que é aquilo. Então a gente começa a se sentir dono desse ser. A gente esquece que esse ser é um ser independente de nós. É um organismo, né? É um organismo vivo que tem o seu próprio espaço de desenvolvimento. E que outro? Que nós somos cuidadores, mas nós não somos os responsáveis totais pela, pelo desenvolvimento, pelas escolhas desse ser. Esse ser é muito maior do que a nossa percepção, né? E é muito importante que a gente possa acreditar na sabedoria que vem dessa criança por conta própria. Vou até citar um exemplo que eu tenho, né, da minha filha, que eu acho que é um exemplo muito interessante, que ela estudava numa escolinha bem alternativa quando criança, e me pediu uma escola de uniforme. E eu queria estudar na escola em que os primos estavam, e eu queria todas as escolas, menos a escola que os primos estavam, porque era uma escola muito tradicional. E eu achei que eu não ia gostar da escola. Procurei vaga em todas as escolas de Brasília. Aonde eu achei vaga? Escola de uniforme que ela queria. Então, eu até brinco com ela, né? Falando assim, olha, e esse limite que essa escola colocou para ela foi muito importante, porque estava na hora, né? Então, poder ouvir o filho e tentar entendê-lo a partir do ponto de vista dele é muito importante, né? E eu não pude ouvir naquela época, mas a vida se encarregou, né, de movimentar as coisas de forma que eu tive que ouvir. Eu não tive saída, vamos dizer, né? Então, gente, é muito importante que a gente ouça, 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 ouça. Que a gente possa olhar para nós mesmos, que a gente possa olhar para a fala desse filho e ver, né? Porque muitas vezes, quando nós ouvimos o outro, nós não ouvimos o outro a partir da percepção e da possibilidade do que o outro está nos comunicando. Nós ouvimos o outro a partir do nosso ponto de vista. Então, é muito difícil
Um dos maiores exercícios que a gente precisa ter é compreender o outro a partir do ponto de vista do outro. E isso, em relação à criança, é muito mais complicado, né? Porque aí a gente tem questões transgeracionais também, né? O que é o correto numa cultura, não é em outra, né? E aí a gente entra nessa dimensão. Mas para simplificar um pouquinho, porque eu não quero falar tanto e eu quero deixar também espaço, né, para algumas perguntas, eu queria então falar da dimensão, né, que o Bert Helling nos traz dentro dessa perspectiva de que limite é um estado de consciência, né? E por que esse tema é tão complexo? Então, nós temos, para Bert Helling, né, ele coloca que a gente tem 3 níveis de consciência. Nós temos a consciência humanitária, né, dos seres humanos, a consciência do nosso sistema familiar e a nossa consciência pessoal. Na consciência planetária, a possibilidade que temos de extrapolar os limites era totalmente saudável. Por quê? Porque ela nos leva ao crescimento. Foram justamente as pessoas que pensaram fora da caixinha que evoluem, nos fazem crescer. E isso vem acompanhando toda a humanidade. E é por isso que nós vamos modificando, crescendo no sentido de mudarmos, né? De fazermos novas experiências. Dentro do nosso campo familiar, o que acontece? Nós somos cegos. Então, aí a gente não tem muita visão. Nós somos cegos e nós somos muito fiéis ao nosso campo familiar. E muitas vezes esse filho vem para mostrar algo diferente. Se nós estamos fora do nosso lugar, dentro do nosso sistema, vai ser muito difícil nós termos uma organização interna para colocar os limites dos nossos filhos, ou seja, dar essa contenção material que eles precisam, esses espaços de segurança, para que ele possa se sentir seguro e crescer. Mas crescer com segurança, né? Não é aquela coisa descompensada. Então, o filho querer abrir os limites é saudável, mas ele precisa de ter os espaços de segurança. E onde nós vamos encontrar nossa segurança interna? A partir dos lugares internos que nós conquistamos. Então, se, por exemplo, eu sou um filho que cuida dos meus pais, que estou fora do meu lugar de filho, provavelmente esse meu filho vai querer repetir e vai querer mandar em mim, da mesma forma que eu me senti grande em relação aos meus pais. Então, dentro da constelação familiar, a gente trabalha muito esse lugar interno. A sugestão que eu dou, sempre que vocês tiverem alguma questão com os filhos, né, olhem para si e vejam como isso atua em vocês. Porque geralmente o filho, e principalmente o adolescente, vem denunciar que algo está fora do lugar. E se você está precisando despender muito esforço para atuar, é porque você também está fora do seu lugar. Ou você está no sistema de defesa, compensando alguma coisa da sua infância, ou você também está, né, cuidando de coisas que não são para você cuidar dentro do seu sistema, você está sobrecarregado, e o adolescente está falando, olha, aqui está faltando mãe, aqui está faltando pai, né? Então, é isso que vem falando, tá? E depois a dimensão pessoal. E como essa dimensão pessoal acontece? Né? Bert tem uma frase que ele diz assim, todos os pais são bons e os filhos também. Então, todos nós que fomos filhos, nós nos emaranhamos nas questões sistêmicas dos nossos pais. E todas as nossas ações vêm para, muitas vezes, para agradar os nossos pais. E isso faz com que a gente fuja da nossa essência, que a gente não esteja integrado
com quem realmente somos. Então, essa busca interior, né, que hoje em dia estamos falando tanto, ou através das meditações, ou através das escolas de yoga, ou através, né, desse desenvolvimento espiritualizado que a gente vem buscando, é um caminho muito profundo em que a gente pode realmente ir conquistando o limite. Então, se tem alguma coisa fora que está em, que está num desconforto, que está te abalando, olhe para dentro de si e perceba essa perspectiva do limite, né? E dentro dessas dimensões, com certeza a mais observável é a dimensão física que vai se apresentar, ou seja, o comportamento observado. Depois tem as questões emocionais, como essas emoções se compensaram, como essa autoestima foi criada, se ela foi criada de coisas de fora para dentro. Será que essa sua autoestima foi criada realmente de dentro? Você se aceita, se considera plenamente a partir do que você realmente é? Você aceita a sua existência? Você aceita tudo que você traz? Né? Seja de bom ou ruim. Né? Hoje mesmo eu fiz uma sessão em que eu trabalhei a dimensão da crueldade da criança. Né? Ou seja, nossa criança também tem a crueldade. Será que a gente aceita essa dimensão dentro de nós? Então, tudo isso é preciso que a gente inclua para que a gente possa se sentir completo. Bert Hellinger tem uma frase que é essa completude. E a completude vem na medida que a gente pode incluir tudo, tudo, tudo. Tudo. De bom e de ruim. Né? Que a gente possa falar assim. Então, queridos, é isso que a gente sente, né? Que esses desconfortos que vêm fora, eles geralmente denunciam desconfortos internos. E por que somos cegos? Porque geralmente estamos nos violentando, muitas vezes, para compensar algo no sistema. E que, num primeiro momento, se torna uma dimensão compensatória, mas do sistema, mas que depois se torna um hábito, um papel, e aí a gente não consegue sair dele, tá? Então, era esse olhar interno. O limite é um só, né? Ou seja, um só no sentido assim, que é algo que se revela para a gente a partir desse desconforto. Agora, de onde vem? Só nós é que podemos encontrar esse lugar dentro de nós. E isso entra na relação homem-mulher, né? Por exemplo, pessoas que se sentem desrespeitadas na relação, pessoas que se sentem desrespeitadas com os filhos, em relação aos filhos, as pessoas que se sentem desrespeitadas em relação ao trabalho, algumas questões da vida, busque onde você está se violentando também, porque aí está uma fonte de informação importante. Mas é muito difícil, às vezes, né, a gente fazer isso sozinhos. Então, por isso que a gente vai para uma psicoterapia, às vezes a gente faz uma constelação para que isso possa ser revelado para a gente, né, de uma forma. Eu quero trazer aqui um exemplo de um caso que eu tive que eu achei assim, muito interessante. Foi uma ex-cliente que eu tinha, ela depois, eu atendo muitos jovens, né, adolescentes, ela foi minha cliente quando estava aí com uns 18, 19 anos, depois voltou 10 anos depois, trazendo a questão da filha que estava sem limite, né? Essa filha, ela estava totalmente desorientada, desorganizada, pulava para o sofá, do sofá para a cadeira e tal, e a gente começou a perceber, assim, que não tinha nada de tão errado com a criança, e nem com a educação que ela estava dando para a criança, né? E aí a gente foi para a dimensão espiritual para fazer essa pesquisa. E fizemos, então, uma constelação familiar. E no dia, a constelação familiar revelou que ela
estava inconscientemente desejando morrer. E para ela não fez o menor sentido, né? Naquele momento, não, Denise, esse negócio de constelação não dá certo e tal, porque eu não quero morrer, eu estou aqui feliz, minha filhinha nova ainda, 4 aninhos e tal. 3 meses depois ela me ligou dizendo, Denise, a constelação estava certa. Eu estava desenvolvendo um câncer que seria devastador. Se eu não tivesse ido a um médico, né, um homeopata, para fazer um check-upzinho, essa médica homeopata me disse que se eu deixasse para mais 6 meses, quando eu descobrisse o câncer, eu já estaria partindo. Então, queridos, é isso que eu quero mostrar para vocês. Que essas dimensões que são nossas, internas, muitas vezes nós nem temos consciência de que elas existem. Mas olhem para as questões do limite, porque elas estão nos revelando coisas muito importantes em relação à nossa existência, à nossa vida, aos nossos condicionamentos emocionais, às nossas compensações e aos nossos hábitos, tá? Então, enquanto vocês fazem algumas perguntinhas aí, que eu já gostaria de abrir, então, para a gente poder falar um pouquinho, e eu me comprometo, tá? Eu me comprometi aqui junto com as pessoas que colocaram as perguntas, eu poder dar uma atençãozinha especial, né? E vou tentar responder por e-mail, tá? Todas as perguntas que forem surgindo. Então, eu gostaria aqui, eu vou responder assim de uma forma simples o tema e a pergunta, porque algumas são um pouco longas, né? Então, aqui está falando, os avós interferem nos limites dados pelos pais? Sim, e muito, tá? Por quê? Porque muitas vezes os avós, apesar da boa vontade que eles têm, eles desqualificam os filhos diante dos netos, tá? Por quê? Porque a forma de visão que eles têm é uma dimensão bem diferente. Eles já passaram por algumas questões que eles vivenciam e eles. Está sem som? Parece que o pessoal está falando que está sem som. Ok. Bom, então vamos continuar. Então, esses avós interferem sim, tá? E a pior coisa que um avô pode fazer é ficar na frente dos pais, no sentido assim, de se sentirem mais importantes do que os pais. E isso se diz respeito também a qualquer profissional. Quando o profissional desqualifica os pais, quando um profissional não considera que a existência daquela criança, que aquela criança só existe porque ela é filha daqueles pais, ou seja, aqueles pais que são os responsáveis por gerar essa vida, independente do que eles fizerem, independente do que venha a construir em relação à criança, acreditando nessa sabedoria da essência da criança, então isso prejudica a autoridade dos pais, ou seja, o vínculo dos pais em relação aos filhos. Então, esses pais estão fora do lugar e os avós estão fora do lugar. Esses dias a minha netinha perguntou assim, vovó, você eu te amo tanto, tanto que você é a mais importante na minha vida. Eu falei, não, eu não sou a mais importante na sua vida. A vovó é a segunda mais importante da sua vida. Os primeiros mais importantes na sua vida são seus pais, seu papai e sua mamãe. Aí outro dia ela virou e falou assim, vovó, é verdade que você está lá atrás? Eu falei, eu estou lá atrás. Então, isso que a gente está fazendo? A gente está qualificando esse lugar dos pais. Gente, essa criança existe só porque existem esses pais. Né? Se não existisse, não seriam eles. Então, assim, o profissional da psicologia, antes do profissional da psicologia, tem que haver a consideração dos pais. Esses pais são mais importantes do que nós. Né?
quando um professor, muitas vezes a gente pega famílias com sérios problemas, não importa, aquela criança está naquele sistema, ela vive a partir daquele sistema e isso faz parte da vida dela, como que eu vou desqualificar uma existência, tá? Então, é muito importante que a gente qualifique as existências e as origens, as raízes dessa existência, né? Então, aqui está falando, assim, temos uma filha de 2 anos e um filho de 5 meses, tá? E ela está com as pessoas, os pais estão com dificuldade de lidar com a questão da filhinha mais velha, né? E aqui ela fala que ela quer o equilíbrio. Então, primeiro, se permita errar, tá? Não tentem ser pais ideais. Os pais perfeitos são os pais autênticos. E é claro que a gente tem todo o cuidado, mas é muito importante que a gente possa aceitar os nossos limites. Né? Se eu não dou conta de fazer alguma coisa, não se sinta culpado. Não queiram ser perfeitos. Eu acredito que essa geração que nasceu nos anos 80, porque vieram de pais, né, que tiveram poucas oportunidades dentro do regime militar que vivenciaram, uma abertura maior, eu digo isso até pela minha própria experiência, acho que se não fosse a minha profissão eu não teria muito essa abertura, os pais colocaram nesses filhos muita expectativa da perfeição, porque foi quando começou a globalização, né, a coisa do trabalho começou a ficar muito competitiva, então foram surgindo muito, foram exigindo muito de vocês, né, que estão aí numa geração dos 30 anos, uma espécie de perfeccionismo, e vocês se apropriaram disso, né? Então, aceitem errar. E a principal perspectiva é a empatia. O que é empatia? É eu abrir mão de mim e tentar me colocar no lugar do outro, né? Então, pode ser que está acontecendo aí realmente, é difícil para o segundo filho, porque quando o bebezinho vê, que fofurinha, né? Então, se a gente não presta atenção e traz um certo equilíbrio entre o olhar para as duas crianças dentro das fases que um e o outro está se desenvolvendo, ou se a gente critica algum espaço de regressão que a criança tenha, e aí no filho mais velho isso fica muito acentuado, então vai haver um sofrimento e uma dor, né? Porque, por exemplo, essas fases do desenvolvimento, elas vão e voltam. Então, às vezes, uma regressão que um filho tenha, quando o outro nasce, a gente atribui justamente a uma regressão, né? Algum comportamento que não estava fazendo, vamos supor, engatinhar. Então, a criança já anda, de repente está engatinhando. A gente acha que é um retrocesso. Não é retrocesso, é um refazimento de algo que não aconteceu. Da mesma forma que é muito importante para a gente refazer períodos da nossa vida. Por exemplo, quantas e quantas vezes, né? A gente não teve uma adolescência, a família teve algumas dificuldades nesse momento, a gente não pôde ter aquela coisa, lá pelos 40 que a gente vai vivenciar a adolescência. Esse refazimento é saudável, não importa. E muitas vezes a criança está fazendo esse refazimento de percurso e isso é saudável, né? Deve ser acolhido, não criticado e também não alimentado, né? Para que criança e qualificando o outro lugar que a criança também já está conquistando. Então, talvez esteja faltando uma qualificação do outro lugar que essa criança mais velha já está alcançando, né? Outra questão que veio aqui foi sobre o adolescente na internet, né? A gente acredita que esses hábitos eles vêm muito da infância. É interessante porque a gente assim, tudo pode, então estou lá no avião, coloco o celular, não tem problema, né? Mas a gente já tem estudos aí
informando que a internet, ou seja, as experiências visuais dentro, né, desse movimento que é a internet, a televisão, ela excita no cérebro um lugar de prazer. Então, é um lugar que, se a criança vivencia isso dentro de um espaço de fuga ou de dificuldade de vamos dizer, de lidar com outras questões da realidade, ou seja, mais uma vez, o desconforto. Então, a gente poderia até dizer que a nossa grande dificuldade lá do limite é lidar com o desconforto. Precisa de haver um lugar de criatividade, de tolerância para lidar com esse desconforto, né? Então, é isso que a gente precisa de aprender. Então, a criança se vincula muito à internet porque está tendo uma compensação. Então, talvez, né, dentro de alguns outros períodos, não houve outras compensações prazerosas, né? Talvez o toque, e isso pode ser resgatado. Tem muitos clientes adolescentes, principalmente na adolescência, que é o momento do refazimento, né, dessa primeira fase infantil, em que eu faço com os adolescentes trabalhos corporais de relaxamento, é, dessa percepção do corpo, do fazer um movimento, sentindo prazer no corpo, no sentido de soltar o corpo. Então, assim, é possível esse refazimento. Então, se a gente começa a adquirir hábitos, né, com esse jovem, e aí provavelmente está falando de uma criança aí, um pouquinho antes da pré-adolescência, 9, 10 anos, não deixando que ele passe para a adolescência a partir desse lugar, então é possível um refazimento, tá, queridos? Autoridade com filhos maiores, né? Essa questão também é importante. Por quê? Porque a gente está falando que é uma confusão que às vezes existe, a gente falar das questões da nossa vulnerabilidade e dos limites com a criança. Então, às vezes, nós pais achamos que nós temos que ser imutáveis, rigorosos e não podemos sentir nada. Hoje tem até uma estudiosa, né? Eu me esqueci o nome dela, mas ela é autora do livro Arte da Imperfeição, que ela fala da vulnerabilidade. Então, é muito importante, principalmente quando começa a pré-adolescência, a gente começar a desenvolver com os nossos filhos nossa vulnerabilidade. O menino de 12, 11 anos fala, deixa eu ir para o shopping sozinho, porque o pai do fulaninho deixa e tal. Meu filho, mas eu não dou conta ainda de te deixar, né? Eu tenho segurança. Ah, obrigada, tá ali, me colocou aqui, a Brené Brown. Obrigada, querido. Então, a gente começa a trabalhar a nossa vulnerabilidade. Mas se a gente se coloca no lugar de perfeição, então aí há muito sofrimento em relação ao limite, porque aí vai haver culpa, vai haver uma série de coisas. Então a gente pode virar para o filho e falar assim, ok, meu filho, você dá conta, mas eu não dou conta. Eu não dou conta ainda de deixar você com 11, 12 anos ir para o shopping sozinho. E tudo bem, e eles aceitam. Né? Então não precisa de ter explicações, porque tem um abuso, porque você pode ser abusado no banheiro. Não precisa disso. Né? Ou seja, quando a gente pode se vulnerabilizar diante dos filhos, se está triste, poder chorar, então a gente também dá permissão para esse filho de se vulnerabilizar. E assim a questão com os filhos maiores. Né? Então, esses aspectos, a gente pode se vulnerabilizar, eles também vão se vulnerabilizar. Então, quando os filhos maiores não aceitam a autoridade, é porque muitas vezes eles também estão num lugar defensivo, igual a gente. Eles são autossuficientes, não precisam de ninguém, né? Então, é isso que a gente precisa estar desenvolvendo, talvez, no campo familiar. Uma sugestão, talvez não tem receita, né? Bom, a questão das birras, né? Primeiro, não ter vergonha da birra, que é uma expressão, e depois conversar, né? Esperar ter a birra, e aí depois conversar. O que foi? Tá sentindo alguma coisa?
a criança não vai responder das primeiras vezes, principalmente se ela é muito novinha, né? Mas a gente vai exercitando nela esse autoencontro. O que está acontecendo com você que tá desconfortável, né? Então, a partir do momento que a gente começa a organizar esse desconforto em nós, então a gente pode começar a desenvolver essa perspectiva do desconforto. Eu vou responder a pergunta aqui de uma pessoa que fez aqui no chat e depois eu continuo respondendo. E eu quero deixar aqui meu compromisso que eu vou responder as perguntas, tá? Então, uma criança que diz que não gosta da escola pode ter e ver com a escola, pode ter com o sistema familiar. Eu colocaria que 99% pode ter a ver com o sistema familiar. E aí a gente está falando, porque a criança, em relação à escola, a principal função da escola é a questão da sociabilização. Então, onde a criança estiver se relacionando, ela vai estar bem, tá? Agora, essa dificuldade da criança com a escola, dentro da constelação da pedagogia sistêmica, a gente enxerga isso como uma não inclusão do pai nesse sistema. Ou a mãe está tendo dificuldade de fazer uma inclusão desse pai e aceitar esse pai do jeito que é, né? Ou seja, tem uma questão de paterna aí, né, de presença. E aí eu vou aproveitar e responder umas 3 perguntinhas que aconteceram mais ou menos sobre esse tema, que fala sobre a questão do pai, quando o pai mora longe, quando o pai não está presente. Não importa, gente. Esse pai existiu, ele existe, né? E ele participou do crescimento, né? Do nascimento. A gente fala que na pedagogia sistêmica que o filho é o êxito do pai, porque é aquele espermatozoidezinho que foi lá e deu certo, né? Então a gente costuma dizer assim, que é êxito do pai, não no sentido machista, mas no sentido de olha que coisa maravilhosa, né? Aquele espermatozoide que vai dar, né, entre milhões ali, aquele que vai dar um diferencial para a criação desse ser. Então, não importa se a mãe ou a família qualifica esse pai, seja ele quem for, tenha vindo de onde for, tem um lugar desse pai que é bom, que tem uma qualidade, que tem algum aspecto favorável. Por mais errado que esse pai tenha sido, e a gente fala isso porque é um pouco a fala das mães, né? Essa reclamação das mães sós, né? Muitas vezes a gente tem esses problemas com o masculino, né? Que a gente ainda não trabalhou tão bem o feminino em nós, e a gente então tem essas questões com o companheiro. E a gente projeta, né, essas decepções no pai. E aí a gente esquece que o companheiro é uma coisa e o pai dos filhos é outra coisa. Então, são os nossos filhos. Então, começar a falar, mudar o meu filho para os nossos filhos, e incluindo esse pai dentro da perspectiva dessa dinâmica, isso é muito favorável. E se você puder reconhecer nesse filho qualidades que venham desse pai, ele vai se sentir muito feliz. E aí ele vai parar de te agredir, porque, de certa forma, você está vendo esse pai, e ele é 50% você e 50% o pai. Então, nesse caso, foram mais perguntas, né, com certeza feitas por mães, é preciso que inclua esses pais, tá? Nem que seja, você tem os dentes igualzinho ao seu pai, você tem algum aspecto, né? Então, é muito importante. Esse pai existe, e ele não é 100% ruim, uma pessoa muito ruim, né? Agora, dentro dessa questão da maternidade, né, que não deu certo, com um companheiro que talvez tenha tido alguma dificuldade, algum distúrbio, é preciso que as mães também trabalhem o seu sentimento de culpa, porque muitas vezes as mães se sentem culpadas por ter trazido esse pai para essa criança, mas isso não faz o menor sentido, isso tem que ser liberado. Por quê? Porque essa criança só existe com essas características a partir desse pai. E tudo foi perfeito, porque você, naquela época que você conheceu esse pai, era isso que você
sentia, era isso que era possível para você naquele momento. E esse filho foi concebido naquele momento. Então, é deste lugar, tá? Então, queridos, eu vou perguntar aí a coordenação, se a gente precisa terminar, ou se a gente tem alguns minutinhos. Eu gostaria, então, que, enquanto isso, vamos ver aqui. Agradeço, meu avô, nosso jardim. Então, até que ponto devemos explicar para as crianças as brigas entre os pais ou devemos esconder delas as brigas entre o casal? A gente não deve esconder nada, né? Nenhum segredo. Agora, o quanto for possível não discutir na frente das crianças, isso é muito precioso, né? Ou seja, que os pais possam ter o espaço de reserva para fazer as suas discussões, as suas DRs, né? Então, é importante que o casal, e aí é como casal, não é só diante das crianças, é diante de qualquer pessoa, tenha esse lugar de privacidade. Sogra não tem que ver, as crianças não tem que ver, o empregado não tem que ver, ninguém tem que ver o que se passa entre o casal. Porque depois o casal se ajusta, né, dentro de outras dinâmicas que tem na relação, e isso fica meio prejudicado. Então, só para a gente concluir mais uma ou duas perguntinhas, então, a questão de testar a autoridade. Então, o adolescente testa a autoridade quando ele está muito inseguro, tá? Então, ele precisa de firmeza, ele precisa daquele lugar de segurança que a gente está falando, tá? Quando são duas mães, é importante falar sobre a existência de um pai? Sim, com certeza, tá? Porque uma mãe ou duas mães nunca vão substituir um pai, e esse pai existiu de alguma forma. Então, todos que ajudaram, contribuíram para a existência de uma criança, inclusive, tem uma pergunta aqui sobre filhos adotivos, né, filhos em conflito com a lei. Uma das formas melhor de você lidar com um jovem adotado ou um jovem que vem de uma situação vulnerável é falar dos seus pais, né? Falar nos seus pais no sentido de qualificar esses pais. Uma pessoa nunca substitui a outra, é isso que a gente precisa de entender. Por mais que façamos, por mais que a gente possa desenvolver, cada ser é único. E um pai, né, que existiu mesmo, aquele pai doador, ele precisa ser honrado pelo sistema. Porque essas mães, ou essa mãe, né, só se permitiu ser mãe, ou seja, só teve a condição de ser mãe a partir da possibilidade de um masculino presente na vida. Então, é muito importante que a gente honre a origem das pessoas, mesmo até para que essas pessoas possam renunciar a seguir o destino dessas pessoas que tiveram destinos tão difíceis, né? Como a gente sabe que são as crianças que vêm de lares, né? De certa forma, de pais que tiveram realidades tão difíceis. Então, até para que a criança, é como se a gente precisasse de incluir para depois liberar. Então, é muito importante a gente considerar tudo isso, tá? Tá. Isso aqui eu acho muito interessante. Quando o filho ou a filha diz que odeia ou tem nojo da mãe. Olha só, por incrível que pareça, o filho ou a filha agride aquele, o pai ou a mãe, em que ele tem mais segurança afetiva, tá? Então, se o pai e a mãe puder suportar esta, essa dinâmica, né? E dizer, tudo bem, né? De certa forma, claro que não vai ser assim, mas cada um no seu espaço, mas a mensagem é um pouco assim, trazer a firmeza. Tudo bem, eu consigo viver você não me amando, não vou morrer por conta disso, né? Mas aí a gente tem que ter uma autoestima muito, muito boa e a gente tem que ter uma consideração em relação ao parceiro muito bom, né? Dentro disso que a gente está falando, dessa dinâmica da presença do pai. Então, é isso,
né? É aceitar essa possibilidade de agressividade, mas com uma pontuação de respeito. A falta de respeito nunca é justificada, né? Agora, a constelação familiar pode trazer uma informação interessante dentro desse campo que a gente está falando, né, da alma da criança, que pode estar sofrendo com alguma coisa, está carregando alguma coisa, e essa criança está sentindo um certo peso em relação a isso, tá? Então, tá bom, queridos. Bom, referente ao adolescente que perdeu o pai por suicídio e perdeu o sentido norte da vida. Então, a falta dos pais nos traz isso, tá? É preciso, então, auxiliar esse adolescente a fazer o luto, né, dessa perda e se liberar desse destino do pai. Ele não precisa seguir o pai para que ele tenha esse pai. Então, e aí no caso também, eu acho que a constelação ajuda bastante, né, nesse lugar, tá? E quando o filho xinga ou desrespeita a mãe, sempre que ela tenta impor limite, no tempo de jogo, por exemplo, o que fazer? Aí eu acho que, de certa forma, esse desrespeito em relação a um ou outro, como a gente está falando, provavelmente pode ter sido um desrespeito aprendido também, né? Talvez assim, em algum momento esse filho viu o pai desrespeitando a mãe, alguma coisa nesse sentido, ou a própria mãe não tem essa habilidade de se colocar, né? Então aí se os pais, o pai e a mãe puderem agir juntos, tá? E o pai então poder sair um pouquinho dessa situação, desse desconforto, né? Porque às vezes se a coisa sobrecarrega um, é porque é, o outro está mais folgado, que a coisa tenta equilibrar, né? Se está pesado para um, é porque o outro provavelmente está no lugar de mais conforto. Então, é muito importante que o outro que está nesse lugar mais leve possa entrar e apoiar esse que está carregando a questão mais pesada, independente do que está acontecendo, tá? Então, é muito importante que o pai chegue e qualifique essa mãe, e coloque, né, essa consideração, que esse casal se respeite bastante, né, para que esse filho possa perceber essa qualificação. A gente está falando de uma qualificação, né? Aí está falando, então a pessoa perguntando, consideração da mãe ou do filho que perdeu o pai? Eu acho que uma ou outra, se o filho ainda é, né, um adolescente, é possível que a mãe faça a constelação por esse filho, tá? Pelo sistema, né? Na realidade, é pelo sistema que está fazendo a constelação. Se o filho já é maior de idade, aí é bom que. Mas o adolescente também pode fazer a sua constelação. E o que a gente pede aqui no Brasil, né, é que ele seja assistido, porque a nossa legislação ainda não permite essa autonomia toda em relação a um menor de idade fazer uma terapia, né? Em outros países isso é permitido. Aqui a gente ainda não tem essa possibilidade, tá bom? Bom, queridos, então, se fosse possível, né? Gostaria que vocês, então, podem remeter as perguntas até amanhã, que eu vou tentar responder no fim de semana. Gostaria de agradecer bastante, né, a presença de todos vocês. Para mim é um lugar assim de muita gratidão, né, que eu sinto de poder. Eu sou apaixonada, né, por esses temas. Fiquei muito agradecida ao Jardim Aurora pela oportunidade, a todos vocês que estão aqui presentes. E agora só mais uma última perguntinha que está aparecendo aqui. Então, um filho que vive apenas em função dos jogos na internet, trocando dia pela noite, sem limite na alimentação, higiene pessoal, tal. Vejo como fuga de algo. Sim, Luciana, é bem provável, tá? Essa pessoa está numa situação de sofrimento. Isso realmente é um vício, né? Como eu expliquei, tem
uma parte do cérebro que se alimenta, né, dessa euforia dos jogos. Tá? Então, sim, é uma questão que está problemática, sim. Tá, queridos? Então, meus amores, muito obrigada a todos, né, pela participação. Qualquer coisa estou à disposição de todos. Agradeço, então, imensamente ao Jardim Aurora e seguimos, então, em alguma outra oportunidade, né? Na terça-feira, na segunda-feira, desculpa, a gente vai ter um outro tema, vai falar um pouquinho sobre a multidimensionalidade, né? E como isso acontece dentro do universo das constelações, como o Bert colocou. E, então, vamos batendo muitos papos por aí. Muito obrigada, uma boa noite a todos, né? E até uma próxima oportunidade. E se vocês puderem colocar alguma avaliaçãozinha, eu agradeço muito, né? Porque é sempre bom a gente também ter um retorno de